Olá, eu sou Waldo Procópio. Hoje nós vamos estudar mais 3 capítulos do livro de Juízes, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Eu quero chamar a atenção para este ciclo que se repete no livro de Juízes. O livro de Juízes, a tradição cristã atribui a escrita desse livro ao profeta Samuel. E o capítulo 4, você já começa a perceber algo que vamos ver ao longo de todo esse livro. Capítulo 4 começa assim: depois da morte de Eude. Eude é esse juiz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Deixa eu te chamar a atenção para aquilo que é um padrão aqui no livro de Juízes. É um juiz, um líder que conduziu o povo à libertação, à presença de Deus, ele morre. Uma geração se levanta que não conhece os feitos, se afastam de Deus. Deus usa as nações que estão ali, e essas nações só estão porque Josué e todo o povo não os expulsou, e ele se torna uma pedra de tropeço. O capítulo 4, nós vamos ver Israel agora sobre a opressão de Jabim, rei de Canaã. Então o povo peca, o povo se afasta, Deus levanta alguém daquele povo para oprimir Israel, para fazer uma pressão sobre Israel. E aí o verso 4, que diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. E aqui nós vamos ver que quando o povo se afasta de Deus, Deus levanta uma nação para oprimi-los. E aí, quando o povo vai orar, o povo vai clamar, Deus vai levantar um novo juiz. Essa parte do livro de Juízes é muito interessante, porque aqui vai falar sobre Débora. Débora é uma mulher, ela vai liderar Israel. Meu irmão, isso não é comum, mas Deus está levantando Débora. Eu mostrei para vocês no Pentateuco como que Deus valoriza a mulher, e aqui vemos a mulher, Débora, conduzindo uma nação. E aí Débora profetiza, vai falar com Baraque para lutar contra Jabim. E aí do verso 11 ao verso 16 do capítulo 4, é a batalha e a derrota de Cícera, comandante do exército de Jabim. E aí nós vamos ver que no verso 17 ao 24, Jael vai matar Cícera, vai matar esse comandante. Lembrando que toda essa reação começa por causa da liderança de Débora. O verso 14 do capítulo 4, eu acho que ele mostra, ele resume para a gente todo esse capítulo. Débora disse a Baraque, verso 14 do capítulo 4, Débora disse a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. O que eu posso aprender aqui no capítulo 4? Que a liderança corajosa de Débora, a liderança corajosa dessa mulher, né? E a importância da obediência à vontade de Deus, isso nos conduz a vitórias. Deus vai trazer uma grande vitória para a nação de Israel. E lembrando que Deus sempre vai usar pessoas improváveis para realizar os seus propósitos. Débora era uma pessoa improvável, era uma mulher, sendo mulher ainda mais improvável para o contexto cultural daquela época. Mas Deus, ele pode pegar um improvável e fazer dele um grande instrumento de libertação. E aí nós vamos para o capítulo 5, que é o cântico de Débora, a canção de Débora, que é um cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Então vamos ver aqui essa canção sendo entoada por Débora e Baraque. Do verso 1 ao 31, Débora e Baraque cantam um cântico de louvor a Deus pela sua vitória.
Quando eu olho aqui o capítulo 5, eu aprendo que nós devemos celebrar as nossas vitórias. Celebre as suas vitórias. Não espere que as pessoas que estão à sua volta valorizem a sua vitória. Quem tem que valorizar é você. Agradeça a Deus. Cante louvores, um cântico de gratidão por tudo aquilo que Deus fez. O verso 31 do capítulo 5, que é esse cântico, diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra repousou 40 anos. 40 anos em paz. Porque uma mulher resolveu liderar, e a sua liderança corajosa conduziu a nação a uma vitória, a uma grande vitória. 40 anos a terra ficou em paz. Porque um homem e uma mulher, Baraque, incentivado por Débora, se posicionou. Então eu aprendo aqui que a vida do cristão tem que ser uma vida de louvor, de gratidão a tudo que Deus tem feito. Aqui o cântico de Débora e Baraque vai nos mostrar e exemplifica a resposta adequada à intervenção e livramento de Deus. Então sempre reconheça a mão de Deus. É isso que Débora e Baraque estão refazendo nesse cântico, reconhecendo a mão de Deus. Aí chegamos ao capítulo 6, onde começa aqui a história de Gideão. 40 anos, o capítulo 5 termina. E a terra teve paz durante 40 anos. Mas o capítulo 6 começa assim, de novo. Olha, uma repetição, de novo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Novamente, eles fizeram o que é mal, o que o Senhor reprovava. Eles se afastaram de Deus, e novamente Deus usa as nações, agora os midianitas, para castigar esse povo. E aí a Bíblia diz, verso 3, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Então nós vamos ver aqui no capítulo 6, novamente Israel oprimido pelos midianitas. E aí do verso 11 ao verso 24 é o chamado de Gideão. O chamado de Gideão. Deus vai chamar Gideão. E aí no verso, vamos ver o verso de número 11. Verso de número 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia aos Abierzita, Joás. Gibeão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então é o momento que Deus vai chamar Gideão para ser o próximo juiz. Gideão estava na sua rotina, malhando trigo em um lugar que não era próprio para isso, mas ele estava fazendo a sua parte, na sua rotina. Deus veio ao encontro dele. E Deus veio ao encontro dele para levantá-lo como o próximo líder de Israel. E aí no verso 25 ao verso 32, encontramos Gideão, e o texto diz assim: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Acera, que está ao lado do altar. Então vamos ver agora Gideão destruindo o altar de Baal, que foi construído pelo seu pai. Observe como que a idolatria está dentro daquele povo. Na casa de Gideão, o pai dele levanta o altar, mas ele destrói o altar. E aí ele vai pedir a Deus um sinal, e o sinal vem do verso 33 ao verso 40. É o momento que Deus dá para ele os sinais. Ou seja, não há dúvida agora. Gideão foi chamado pelo Senhor. Algumas pessoas me perguntam: pastor, quando eu olho a vida de Gideão, é errado eu pedir a Deus sinais? Não, não é errado. Pastor, não é falta de fé? Não, Gideão pediu.
E olha que Gideão até exagerou. Você que já leu, vai ler, você vai perceber que um sinal só não foi suficiente. Não é errado. Deus fala conosco e nos guia muitas vezes por meio de sinais. O errado é você depender apenas de sinais. Dependa das escrituras. Mas Deus vai te dar sinais. Deus vai te dar apontamentos. Para terminar, eu aprendo aqui no capítulo 6 que o poder transformador da presença de Deus na vida de alguém, irmãos, é muito lindo. E Gideão é esse exemplo. Deus, ele vai enxergar em Gideão aquilo que Gideão não enxergou. E ao longo do Velho Testamento e até no Novo, nós vamos perceber isso. Deus viu em Gideão aquilo que Gideão não tinha visto. E muitas vezes Deus entrega as maiores missões às pessoas que aos olhos humanos são improváveis para essas missões. Então, eu quero encorajar você a responder com fé o chamado de Deus. Pastor, eu sinto que Deus está me chamando, mas eu não me acho capaz. Ei, seja bem-vindo. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia que Deus chamou também não acharam que eram capazes. E talvez aí que esteja o segredo. Você começa a depender de Deus. Porque no dia que paramos de depender de Deus, nós vamos trilhar um caminho de derrota. Então, aprenda com Gideão a depender de Deus. Se Deus está te chamando, Deus enxergou em você tudo o que Ele precisa para que você realize essa grande obra que Ele colocou na sua mão. Que Deus abençoe você. Se Deus permitir, amanhã nós vamos continuar a história de Gideão, no capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 de Juízes. Deus te abençoe.